A gente vai começar usando esse software aqui, que está lá na lista, mas está na pasta que eu compartilhei com vocês. Mas caso alguém não tenha conseguido acesso à pasta lá, não tem problema, porque esse software é um executável que você baixa na internet, chama BR Modelo, tá aqui, ó. Você pode baixar, é um executável. Tem dele na versão Java, que roda em Windows e Linux, e tem um executável que só roda em Windows, tá? E aí, o nosso assunto inicial, a gente vai começar a falar de modelagem de dados, tá? Por quê? Porque nós vamos precisar desse assunto. Eu sei que é um assunto da disciplina de banco de dados, mas a disciplina de banco de dados, ela tem o semestre inteiro para acontecer. E nós, em algumas aulas, já vamos modelar o nosso banco de dados do nosso jogo, tá? E aí, a gente vai precisar estar entendendo um pouco de modelagem, pelo menos os conceitos, para que a gente consiga fazer o nosso banco de dados, beleza? E seguir com a nossa matéria, que é programação. Posteriormente a gente vai programar no banco também, mas nesse primeiro momento, o que a gente precisa saber? Nós precisamos entender como é que eu projeto um banco de dados, como é que eu desenho um banco de dados que vai atender as minhas expectativas, vai atender o que eu preciso, beleza? Bom, a modelagem de banco de dados, ela serve para quê? Para você pegar alguma coisa do seu mundo real. O que é o mundo real? O mundo real é o mundo que você está informatizando. Então esse mundo vamos dizer assim, é o universo das coisas que você está informatizando. Isso pode ser uma empresa, pode ser um setor de uma empresa, pode ser uma loja, pode ser, sei lá, um estoque de alguma coisa, um serviço de transporte, um serviço de logística ou um jogo, beleza? Então, essa modelagem, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a vida real, né, o mundo real, e vai transferir esse mundo real para um modelo computacional, um modelo relacional, que é o modelo que a gente vai usar. O que é um modelo relacional? O modelo relacional, ele organiza as coisas do... Oi? E o modelo relacional, ele organiza o nosso banco de dados, né, através das relações que as coisas têm na vida real. Por exemplo, se a gente pensar num ambiente de escola, né? O que tem na escola? Vamos pensar nos conjuntos, nas coisas que tem na escola. Uma escola tem um conjunto de professores, tem um conjunto de séries, tem um conjunto de alunos, tem um conjunto de salas de aula, tem um conjunto de matérias, beleza? Vocês, como aluno, têm um conjunto de notas. Cada conjunto desse, a gente, na modelagem de dados, a gente vai chamar como entidade, beleza? Então, cada conjunto, na vida real, é uma entidade para a gente na modelagem. E essas entidades, muitas vezes, elas fazem parte do conjunto, mas não são do nosso interesse guardar elas no banco de dados. Então, além de eu descobrir, de eu olhar para o meu mundo real e descobrir quais entidades existem nele, eu tenho que, de alguma forma, ter a percepção que eu preciso dessa entidade ou eu não preciso dessa entidade. Por exemplo, se eu quisesse fazer dentro de uma escola um sistema, imagina que fosse um curso de, sei lá, um curso de inglês. Eu não precisaria, por exemplo, ter no meu banco de dados uma entidade de carteira. Não preciso, o curso é meu, o curso é pequeno, não preciso controlar a carteira.
tá certo? Então, eu não preciso, essa entidade ela existe no mundo real, mas eu não preciso dela para fazer um sistema para controlar, sei lá, o meu curso. Qual professor está dando aula para quem, quanto que eu tenho que pagar para cada professor. Tá vendo? Em momento nenhum eu estou falando de carteira. Então eu não preciso. Essas entidades, elas podem também não ser, vamos dizer assim, físicas, elas podem não ser tão palpáveis assim, como, por exemplo, o aluno no meu curso de inglês, ele faz pagamento. Eu não tenho que controlar o pagamento? Sem dinheiro não tem nada, certo? Eu tenho que controlar o pagamento que o aluno faz para o meu curso e eu tenho que controlar o pagamento que o meu curso faz para tudo, para os professores, para quem faz a limpeza, enfim, o aluguel, enfim, eu tenho que controlar todos os meus pagamentos. Então, a entrada e saída de dinheiro, de certa forma, é uma coisa importante para o meu curso não ir à falência, né? Então, eu preciso controlar também. Então, assim, as entidades, elas vão ser os conjuntos de coisas que eu identifico que existem no meu mundo real. E aí, você já tem que encarar logo de cara que o mundo real de vocês é o jogo que vocês estão fazendo. Beleza? Então, aquilo ali é o mundo real. E o que são as entidades do seu mundo real que você precisa colocar elas no banco de dados? São as entidades que, ao longo do tempo, você precisa guardar a informação delas, ou que você precisa guardar a última informação dela. Por exemplo, um personagem anda pelo cenário. Eu preciso guardar por todos os lugares que o personagem andou no cenário? Às vezes sim, às vezes não. Certo? Às vezes eu preciso guardar para eu saber que o personagem já passou por ali. Às vezes você cria save point. Não é isso aí? Você já andou por ali e chega um ponto de salvamento. Se você morrer 1 centímetro antes do ponto de salvamento, você volta no anterior. Você volta com a tua vida lá no anterior. Então eu preciso salvar. Às vezes não. Às vezes eu só preciso do último posicionamento. Então eu não preciso do histórico. Às vezes, por exemplo, eu eu sei que não funciona assim, mas vou dar como exemplo. Você está vindo por aqui, morreu. Aí você volta 10 segundos. Eu sei que vocês fazem isso com pilha, tá? Antes que fala, pô, professor, não tem porra nenhuma de jogo. É verdade, eu não entendo. Mas eu sei que vocês fazem isso com pilha, né? Vai empilhando e depois desempilha, não é? Mas, se fosse o caso de você fazer isso com o jogo, você teria que ter os últimos 10 segundos de posicionamento guardado no banco. Por quê? Porque você precisa recuperar isso. Para poder, você veio por aqui, morreu, aí você volta aos seus 10 segundos. Quando chega nesse ponto, você fala, pô, ali eu já me fudi, eu vou por aqui. Certo? Então, depende. Não tem nada que eu diga para vocês que, olha, o certo é fazer assim, ou o certo é fazer assado. Tudo que você for fazer com relação à modelagem vai depender do teu mundo real. Então, em princípio, você tem que olhar para o teu mundo real com a mente aberta. Porque não vai ter receita de bolo para você resolver as coisas. Tem receita de bolo, sim, para você você fazer o seu entendimento do mundo real e ver onde e como aquela informação se encaixa. Aí você tem receita de bolo, que é o que a gente vai aprender aqui. Mas não tem receita de bolo, por exemplo, toda vez que eu vou fazer um jogo, igual eu já vi alguns alunos falando comigo, olha professor, eu trouxe esse banco de dados aqui, mostrou um monte de tabela. Eu trouxe esse banco de dados aqui, esse banco de dados serve para qualquer MMO. Aí eu olhei e falei, qualquer MMO? Todo MMO tem essas tabelas aqui. Eu falei assim, tá bom, não é? Tá bom. 3 meses depois, o grupo de aluno com o banco de dados. Por quê? Porque não atende.
Você tem duas lojas, uma do lado da outra, as duas são concorrentes e vendem a mesma coisa. O mesmo sistema vai ter diferença de uma loja para outra. Se a mesma pessoa for fazer o mesmo sistema, o espertão vai na primeira loja, faz o sistema, vende, tenta vender para a segunda, ou da segunda vai pedir modificação. Então, igual, não tem. Beleza? Então, entendendo? Por quê? Porque o cara de um lugar, eu queria fazer mais isso. Eu queria botar uma luz piscando aqui quando alguma coisa acontecesse. Pronto, você já tem que guardar aquela informação para você saber quando que está acontecendo, quando não está, o raio da luz piscar. Então, é diferente. E aí, o modelo relacional, o que ele faz? Lembra que eu falei que ele tem as entidades que são o quê? Conjuntos de coisas que eu observo no mundo real. E ele chama modelo relacional porque ele guarda a relação dessas entidades. Vamos voltar lá ao exemplo da escola. Não temos a entidade professor, a entidade aluno, disciplina, sala de aula, elas se relacionam. Nota, o professor dá aula para um monte de aluno, mas ele dá aula para esse monte de aluno, mas esses alunos, ele dá aula por quê? Porque ele dá aula de uma matéria e essa matéria compõe o ano ou o período que esse aluno está matriculado. E isso acontece dentro de uma sala de aula específica e só dá aula daquela matéria o professor que é formado nela. Pronto, tá vendo que está tudo relacionado? Tudo tem uma relação. Essa relação eu também posso precisar guardar ou não. Beleza? Por exemplo, aluno pode ser namorado ou namorada de aluno? Pode. Isso interessa para o meu curso? Talvez sim, talvez não. Por que talvez sim, talvez não? Porque, em princípio, não interessa. Mas e se esses dois alunos, que são um casal, eu tenho alguma promoção para casal? Por exemplo, uma academia sei lá, uma academia. Quando entra o casal, tem desconto. Quando entra algum parentesco, quando você traz alguém, você pode ter uma relação de amizade, fulano indicou Beltrano, tá aqui, vai pagar menos por causa disso. O cara tem, sei lá, 10%, enquanto o indicado estiver malhando na academia. Então, pode ter e não pode. Sempre é assim. Então, as entidades, mesmo que eu veja ela no mundo real, ela pode vir para o banco ou não. As relações, mesmo que eu veja ela no mundo real, ela pode vir para o meu banco ou não. Essas relações, elas também, eu tenho que definir a quantidade de vezes que essas relações acontecem. E a nossa cabeça, como ela ainda não está acostumada a trabalhar com banco de dados, ela está bem sujeita a fazer coisas erradas, a pensar nas coisas da forma errada. Por exemplo, um homem pode casar com mais de uma mulher? Sim ou não? Sim ou não? Quem acha que pode? 3. Quem acha que não pode? 5, 6. O resto não acha porra nenhuma. Depende do quê? Tá. Vamos lá. Vamos excluir religião, que religião a gente não pode falar em sala de aula. Tá, vamos excluir religião. Vamos pensar em casamento civil. Aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil. Aqui no estado do Rio, na nossa cidade. Pode ou não pode? Não, muito bem. É claro que pode. Só não pode ao mesmo tempo. Vale, claro que vale. Só não pode ao mesmo tempo. Você casou, a esposa morreu, você ficou viúvo, você pode casar de novo, certo? Você casou, separou, pode casar de novo. Então, na hora de assim, quando a gente
pensa, olha como é o que a gente pensa e como é que a gente vai modelar o banco de dados. A gente pensa logo assim, pô, né, tá falando de sacanagem, né? É todo mundo ao mesmo tempo. Aí não pode. Mas, se eu fosse modelar um banco de dados, eu tinha que prever que isso pode acontecer. Por quê? Porque a pessoa casa, ela pode, sei lá, o cônjuge, não vou nem falar marido ou esposo, a pessoa que casou com você, ela pode desaparecer, ela pode ter falecido, vocês podem se separar, ela pode ter, sei lá, abandonado você e você por alguma forma entra na justiça e anula o casamento, e aí você pode se casar de novo no cartório, tá? Falando assim, lei. Então, se eu modelar o banco errado, o banco depois não aceita que haja um segundo casamento com a mesma pessoa. Entendeu a ideia? Então, a gente acaba tendo que pensar de uma forma diferente para fazer a modelagem do banco, porque esses pequenos, tipo assim, você vai muito afoito e decide, não pode, né? Porque a gente cresceu aprendendo que não pode, né? Não pode haver bigamia, mas nós não estamos falando de bigamia, a gente está falando de uma pessoa que casou e em algum momento depois separou ou deixou de estar casado e casou de novo. Beleza. Professor, mas e aí? Eu vou modelar meu banco de dados permitindo que um homem se case com uma mulher mais de uma vez? E se ele casar pela segunda vez, ainda estando casado pela primeira? Aí é o teu sistema que não vai deixar ele fazer isso. Não é o banco. Entendeu? A gente tem que separar o que pertence ao sistema, ou o que pertence ao jogo, a programação que você vai fazer no jogo, e o que pertence ao banco. Beleza? Quando você vai fazer a modelagem, se isso é possível, você tem que deixar em aberto. Beleza? E aí, mas só pode em tal situação. Tudo bem, você vai programar essas tais situações no jogo. Mas o banco vai permitir. Tranquilo? Então, assim, veja bem, na modelagem a gente já começa a ver que ela serve para olhar o mundo real e criar um modelo de funcionamento desse mundo real que atenda o mundo real para um modelo relacional. O que é esse modelo relacional? É teoria de conjunto, união, interseção, tudo, só me lembro de união e interseção, mas é aquilo tudo que vocês aprenderam lá até a quarta série, né? Que aquelas operações todas, que está contido, lembrei, está contido, não está contido, caraca, que vocês aprendem até a quarta série, que vocês vão usar no banco de dados, é tudo aquilo ali, tá certo? Então, eu observo as entidades que eu preciso, vou relacionar essas entidades, vou contar qual é o número de relacionamentos que essas entidades podem ou devem ter, tá? Então eu digo quais são os relacionamentos mínimos e máximos de cada entidade, certo? E dessa forma, que eu estou explicando de uma forma mais simplória, você vai montar um desenho do teu banco de dados. Esse desenho, ele tem que te responder todas as perguntas que você possa fazer para ele sobre aquele mini-mundo. Bem, feito esse desenho, o próximo passo é você conhecer uma ferramenta de banco de dados para você pegar a partir daquele desenho, você criar scripts de banco de dados que façam aquele desenho no banco de dados. A partir daí você pode usar. Beleza? Então, lembra, a gente conhece o nosso mini-mundo, né, o nosso universo que vai ser informatizado. A gente extrai dele as entidades e os relacionamentos. A gente desenha isso no banco de dados e depois a gente transfere isso para um banco de dados específico.
Então a gente está falando aqui de quando eu estou olhando para o meu mini mundo, para o meu universo que eu vou informatizar ou que eu vou, né, assim, guardar do meu jogo. Eu estou falando de um modelo conceitual, tá? E aí eu saio desse modelo conceitual, vou para o modelo lógico, que é o momento que eu estou fazendo esse desenho, porque esse modelo conceitual é um modelo que já existe, mas eu vou ter algumas regras para pegar esse modelo que já existe e desenhar ele. Beleza? Então aí eu saio do modelo conceitual, venho para o modelo lógico, desenhando isso aí, e a partir daí eu transformo esse modelo lógico no modelo físico, que é quando eu sento no computador e crio os scripts para criar aqueles relacionamentos, aquelas entidades. Cada coisa tem um nome, né? Enquanto eu estou no modelo conceitual e no modelo lógico, os meus conjuntos eles vão ser chamados de entidade. Mas quando eu transfiro essas entidades para o meu banco de dados, cada entidade vira uma tabela. Então a gente trabalha com tabela, no banco, onde cada coluna de uma tabela é uma informação que eu quero guardar de uma entidade. Então, por exemplo, eu quero uma entidade aluno. O que eu preciso? Quais informações, quais atributos, quais características eu preciso guardar desse aluno? Eu preciso saber o nome dele, o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento. Eu preciso saber o RG, o CPF, o órgão expedidor. Eu preciso saber se ele é de menor, eu preciso saber qual é o responsável legal por ele, parará, parará. Então, essas informações, elas são atributos. Lembra lá do português? O que é um atributo? É algo que dá qualidade a alguém. Estou vendo que nem português, né? É algo que dá qualidade a alguém. Essa qualidade não significa elogio, não, tá? Você pode dar uma má qualidade para alguém também, né? Mas o atributo é algo que dá qualidade a alguém ou a alguma coisa. Então, quais informações, quais qualidades eu quero dar para aquele conjunto? E esses atributos, eles vão virar as colunas da minha tabela no banco de dados. Como o banco de dados as entidades elas vão virar tabelas, essas tabelas têm colunas que são os atributos, né? Quando o atributo vira uma coluna, ele vai virar um campo a ser preenchido lá no banco de dados. E as linhas são as informações. Então a linha 1 tem a informação do aluno fulano de tal, com o nome, com o CPF tal, o RG tal. Então o preenchimento de cada célula daquela linha vai se transformar na informação toda daquele aluno. Beleza? Então, entenderam essa primeira parte? Então, assim, o que a gente vai fazer nesse BR modelo? Esse BR modelo, ele ajuda a gente a desenhar um modelo lógico de banco de dados, tá certo? E aqui, para a gente não ficar fazendo aqueles desenhos que ninguém entende, aqui você já tem, nessa lateral aqui, olha, você já tem todas as, vamos dizer assim, todos os desenhos das coisas que você vai precisar, né? Toda a geometria que você vai precisar para fazer o seu modelo lógico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, ó, é uma entidade, tá vendo? Então, ó, só cliquei, vim aqui na minha área de trabalho, cliquei também. Então aqui, olha, eu tenho meus, eles chamam aqui de artefatos, né? São todos os itens que vão, cada um deles, representar alguma coisa dentro da modelagem, tá? Aqui nessa área branca é a minha área de trabalho, né? E aqui é a minha área de propriedades, em que eu vou mudando
as propriedades de cada objeto à medida que eu clico no objeto lá. Aparecem as propriedades daquele objeto. Beleza? Não é muita coisa que eu vou mexer. Na verdade, aqui a gente vai mexer o mínimo possível. Por quê? Porque vocês vão ter essa aula muito bem dada pelo professor de banco de dados. Nós aqui vamos fazer uma coisa mais corrida para poder entender um pouco e criar o banco de dados do nosso jogo do semestre. Vamos lá. Entidade. Uma entidade é um retângulo, beleza? E aqui no meio da entidade tem o nome dela. Esse nome, ele tem que representar o conjunto que você pretende guardar ali naquela entidade. Então, por exemplo, ó, eu venho aqui, ó, professores. Pronto, um conjunto de professores. Beleza? Tranquilo? Bom, nome da entidade. Por padrão, ele tem que começar com letra maiúscula e tem que estar no plural. Por padrão. Vai ter hora que você não sabe como dar o nome da entidade. Nós vamos passar por isso daqui a pouco. Então, por exemplo, quando 2, 3 entidades se relacionam tudo numa vezada só, aquele cara do meio que vai se relacionar vai virar uma outra entidade. Você não sabe que nome que você dá para aquilo ali. Então você pode criar uma sigla ou dar o nome das entidades que estão ligando ali. Mais para frente a gente vai passar por isso. Bom, professores é uma entidade. Bom, vamos pensar em outra aqui. Qual outra? Alunos. Vamos lá. Beleza. Temos duas entidades, professores e alunos. O que acontece? Essas duas entidades, vamos parar só nessas. Provavelmente vai estar com algum errinho ali, mas é só para a gente entender, e à medida que o tempo for passando, a gente vai melhorando, até chegar no complicado, tá? Bom, professor se relaciona com aluno, é assim, relacionamento de lecionar, né? Só para poder, porque estamos começando a matéria, então a gente tem que pontuar bem os nomes. Professor se relaciona com aluno? Sim. Então, como é que eu crio esse relacionamento? Olha aqui, ó. Cliquei aqui, cliquei ali, tá vendo? O relacionamento, ele é um losango, beleza? Ligando uma entidade na outra, beleza? Isso tá me dizendo que professor se relaciona com aluno no mundo real. Aí eu tenho que dizer que relacionamento é esse. Que relacionamento? Leciona. Leciona. Aprovação porra nenhuma. Aprovação depende muito. Aí, o relacionamento, ele é um verbo no infinitivo. Então, ó, o Helman falou leciona. Então, a maneira certa é eu colocar aqui, ó, lecionar. Beleza? Verbo no infinitivo com letra minúscula. Bom, aí eu tenho que dizer que eu vou mudar o lecionar só porque eu vou me enrolar para explicar isso daqui a pouco. Então eu vou colocar aqui ensinar, tá? Só vocês vão entender daqui a pouco, porque é só um probleminha mesmo de português, porque eu não vou saber qual é o inverso de lecionar. Então o ensinar eu vou saber, então vai melhorar a minha explicação, tá? Então a gente tem aqui duas leituras: a leitura de professor para aluno e a leitura de aluno para professor. Professor ensina aluno, aluno é ensinado por professor. Aí eu ia falar lecionado e ia ficar feio, entendeu? Então professor ensina aluno, aluno é ensinado por professor. Tá vendo que tem uma relação?
é uma via de mão dupla, né? De um para o outro e o outro para um. Beleza. Só que aí a gente tem, tá vendo esse 0n que está entre parênteses de um lado e 0n que está entre parênteses do outro lado? Isso é a cardinalidade, o nome disso aí é cardinalidade. O que é a cardinalidade? Ela vai me dizer, nesse par aqui, quantas vezes esse relacionamento pode acontecer no mínimo, que está no lugar do 0, e no máximo, que está no lugar do n. Beleza? Mínimo e máximo. Então eu tenho cardinalidade mínima daqui para cá, que eu vou escrever aqui, e eu tenho cardinalidade mínima e máxima daqui para cá, que eu vou escrever aqui. Como é que funciona? Um professor ensina no mínimo quantos alunos? No mínimo, quantos? 1, 0. O mínimo pode ser 0 ou 1. O que vocês acham? No mínimo 0? Então, aí a gente tem que pensar numa coisa assim, muito do uso. Imagina que eu acabei de cadastrar esse professor no meu banco de dados. Para quantos alunos ele ensina? 0. Se eu colocar aqui mínimo 1 aluno, eu já sou obrigado a cadastrar ele ensinando um aluno. Entendeu? Então, quando eu coloco mínimo, eu estou obrigando que o relacionamento aconteça. Um homem casa com no mínimo quantas mulheres? 0. Ele nasce livre, a mulher também nasce livre. Certo? Podem não casar nunca. Tranquilo? Então, existe lá o conjunto de homens, existe o conjunto de mulheres, mas não existe a obrigatoriedade deles casarem. Tranquilo? Beleza? Então, o professor, ele ensina no mínimo 0 alunos. Agora, vamos pensar no máximo. Isso aqui é contar igual o índio. É 0, 1 e não tem o 2, não, é N. Beleza? 0, 1, N. O índio conta 1, 2, 3, muitos. Né? Então aqui é a mesma coisa, só que a gente ainda está pior do que o índio. É 0, 1 ou N. Então, no máximo, na verdade, a gente tem 1 ou N. Tá certo? No nosso máximo, o mínimo é 0 ou 1, o máximo é 1 ou N. Então, um professor ensina no mínimo quantos alunos? 0. E no máximo? N. Um aluno aprende, é ensinado por no mínimo quantos professores? 0. É 0, porque eu posso ter cadastrado o aluno agora também. Não fez... não fez inscrição da disciplina. Vamos imaginar que eu siga. Você está no IFRJ matriculado, mas você ainda não se matriculou em nenhuma disciplina. E mesmo quando você se matricular numa disciplina, você se matriculou lá em janeiro, né? A aula está começando agora. Então, vai contar, vamos dizer assim, realmente o ensino a partir da primeira presença ou falta sua, né? Beleza? Então, 0. E um aluno pode ser ensinado por quantos professores? N. Beleza? Porque você pode estar em várias disciplinas, ou mesmo que você tenha em uma só disciplina, depois você pode, tipo, repetir a matéria e ser outro professor. Você pode se matricular em outra matéria com outro professor, enfim. Então, você não tem como dizer. N. Então, olha, de cara, eu criei aqui, 2 entidades e um relacionamento entre elas. Tranquilo? Beleza? Bom, aí, essas entidades, isso aqui é só um tipo de relacionamento, tá? A gente vai tirar um dia de aula
para aprender vários tipos de relacionamento. Você tem um relacionamento simples, um relacionamento que é obrigatório, você tem relacionamento ternário, você tem composição, agregação, você tem vários tipos de relacionamento. E ao identificar esses tipos de relacionamento, você vai desenhar de uma forma diferente dessa e você vai transcrever para o seu script de uma outra forma diferente. Então, são só esses padrões que você tem que entender. Então, olha só, qual que é o seu trabalho na modelagem de dados? É conhecer os padrões e quando você vê uma situação no mundo real, você identificar naquela situação qual padrão que se encaixa. Beleza? E aí você segue o padrão. Tranquilo? É muito simples. Só que, principalmente no início, quando você olha para as coisas, muitas vezes você não associa aos padrões que elas têm. E aí você modela errado. Beleza? Qual é o grande problema de modelar errado? O grande problema de modelar errado é quando você tiver avançado lá na frente na tua programação, no desenvolvimento do teu jogo, você percebe que você tem alguma informação no banco de dados que você não consegue extrair essa informação. Aí ferrou-se. A informação está lá, mas você não consegue pegar ela para você usar. Ou você não consegue aferir essa informação, você não consegue usar ela de alguma forma. Por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho um jogo que está todo mundo jogando, fazendo pontuação e tal, e no final das contas eu não consigo montar um ranking. Eu tenho informação de ponto lá, como é que eu não consigo montar um ranking? Entendeu a jogada? Então, isso pode acontecer das mais diversas formas. E aí, qual que é o problema? O problema é que você não consegue evoluir no teu jogo. O problema é que quando você descobre lá na frente, tem tanta coisa. Você imagina, todo o teu jogo vai estar apoiado no banco de dados. E aí, você descobriu um erro no banco de dados lá na frente, dali para cima você vai ter que mudar a estrutura toda. E aí, é bem difícil. Fiz um jogo maravilhoso, beleza, fez tanto sucesso que eu quero fazer mais uma fase desse jogo. Aí você fala, caramba, meu banco de dados agora não dá para eu implementar uma outra fase. Quero fazer quero botar uma loja de artefatos no meu jogo, mas eu não separei os artefatos que as pessoas conquistavam anteriormente. Mas a galera viciou tanto no jogo que o artefato é um meio de eu ganhar dinheiro. Mas eu não fazia conta desses artefatos antes. Aí como é que você vai separar os artefatos de todos os jogadores, criar a loja para daí em diante você começar a vender? Entendeu? Você começa a ter problemas porque você não pensou nas coisas separadamente. Então, muitas vezes, ao fazer um modelo de dados, você fala assim, eu não preciso de tal coisa, aí você modela errado. Não, isso vai dar muito trabalho. É mais comum eu pegar assim, o programador e falar assim, não, isso vai dar muito trabalho, só por causa de uma bobeirinha assim, pronto, começou a merda. A merda coroou, né? Daqui a pouco ela sai. Aí, em cima daquilo, você constrói uma outra coisinha errada, uma outra coisa errada, aí chega lá na frente, você não consegue crescer seu jogo, ou você vai ter tanto trabalho para crescer, que você fala assim, vou fazer um outro jogo, parecido, porém diferente, né? E aí você abandona. Então, é muito importante, assim, você fazer da maneira certa. Por quê? Porque enquanto tiver dinheiro, você rolando ali, você tem como ir crescendo, melhorando e obtendo as informações que você precisa, tá certo? Além do que, muitas vezes você tem que fazer tanta gambiarra para conseguir uma informação que está no seu banco, porque ela está modelada errado, que o teu jogo começa a ter tempo de resposta para você que é desenvolvedor ruim e para quem joga lag, tá certo?
O que é o seu tempo de resposta? Você demora muito para conseguir modificar seu jogo. Por quê? Porque você tem que trabalhar tanto em consulta, fazer tanta mexida no seu banco de dados, para você obter uma informação que, se você tivesse modelado certo, ela vinha simples para você. Entendeu? Então é tempo de desenvolvimento que você gasta, e aí o teu jogo fica menos competitivo. Ah, o meu concorrente lançou isso aqui, pô, vamos lançar outra coisa. Então você briga de igual para igual. Agora, se o banco estiver ruim, estiver mal modelado, você começa a ter dificuldades, além de todas que você já enfrenta, você começa a ter mais dificuldades para poder competir em tempo de resposta. Bom, continuando aí, a gente tem o seguinte: lembra que cada entidade ela é um conjunto de coisas do meu mundo real, certo? Então, eu preciso guardar informações aqui, que são os meus atributos. E aí, eu tenho aqui, ó, esses dois tipos de atributos aqui. Eu tenho também, na verdade, aqui só está mostrando esses dois, mas eu tenho uma cacetada de tipos de atributos. Beleza? Então, aqui mostra esses dois, mas daqui para frente, com esses dois aqui, a gente consegue fazer o restante. Primeiro atributo que eu tenho que ver, ó, tá vendo? Cliquei aqui, cliquei dentro da entidade, ele já aparece o atributo aqui, e eu consigo vir na propriedade nome dele e colocar um nome para ele. Vamos falar dos atributos simples. São as qualidades, eu tenho que aprender, eu tenho que colocar ali as informações que eu quero guardar, por exemplo, de professor. Então, qual a informação que eu preciso guardar de professor? Vamos lá, me ajuda aí. Nome. Beleza, esse é um atributo. Agora eu vou colocar outro. Qual outra informação? Oi? Idade. Ótimo. Vamos aí à primeira observação. Guardo a idade ou guardo a data de nascimento? Data de nascimento. Por quê? Porque se eu guardar a idade, todo ano eu tenho que modificar a informação. Se eu guardar a data de nascimento, eu tenho um campo calculado. Aliás, eu tenho um campo que me dá uma informação que eu posso calcular. Pego a data de hoje e vejo quanto tempo se passou da data de nascimento. Ó, eu vou escolhendo pelos erros, tá? Só para a gente já ir chamando a atenção das coisas. Vamos lá. Falaram aí disciplina. Olha como é que confunde. Disciplina é um atributo do professor, ou disciplina é um outro conjunto de informações? É um outro conjunto. Beleza? Por que é mais um indício que é um outro conjunto? Veja bem, todos os professores dão aula de alguma disciplina, certo? Então, se eu tiver na forma de conjunto, eu simplesmente relaciono professores com disciplinas. Beleza? Então, disciplina eu não posso colocar, porque é um conjunto, é um outro conjunto de informações do meu mundo, que no caso a gente está falando de uma escola. Beleza? Mas tá valendo, é tudo comum. Vamos lá, outro. Oi? E-mail. Beleza. Sexo. Beleza. O que mais? Salário. Então, vamos a formação também daqui a pouco eu comento. Não sei quem falou. Mas, por exemplo, salário. Salário é do professor? Depende. Imagina o seguinte. Eu sou um professor de uma faculdade particular que só eu conheço uma matéria. Qual que é? Na minha região, né? Não sou o único do mundo, mas na minha região só eu conheço a matéria. Será que eu consigo negociar salário?
né, só tem eu, ou sou eu, ou, né, ou fica sem. Então eu consigo negociar salário. Mas imagine o seguinte, numa faculdade particular, onde você paga salários por profissão e, no caso do professor, por titulação. Aí o salário já não é mais do professor, é da titulação que ele tem. Entendeu? Então, professor especialista, só com pós-graduação, assim, uma pós-graduação de 1 ano e meio, né? Que é a lato sensu, se eu não me engano. O cara ganha X. Professor com stricto sensu, que é o mestrado, ganha um pouquinho mais. Professor com doutorado ganha um pouquinho mais. E por incrível que pareça, pós-doutorado não é título, então o salário acaba no doutorado. Mas o salário do professor, ele vai ser igual para todos os professores por título. Aí, esse salário, ele pertence ao professor ou pertence, sei lá, a uma tabela de cargos e salários do RH? Entendeu? Então, veja, muitas vezes a gente acha que aquele atributo é daquela entidade. Eu não sei também, porque a gente não está fazendo do universo todo, tá? No nosso caso, a gente pode colocar ali salário, não tem problema, é para fins de exemplo. Mas, o que acontece? Você tem que ter esses insights de dúvida na hora de montar o seu modelo. Por quê? Porque senão, inadvertidamente, você toma alguma coisa como verdade, é aqui que coloca. E aí, qual que é o grande problema? Vamos lá. A gente faz modelagem, por quê? Porque o nosso banco, na verdade, ele implementa a teoria de conjunto, certo? Mas no está contido, não está contido, pertence, não pertence, interseção, união, cada valor só está em um conjunto. Então, cada valor é único. Eu não posso ter um valor em duas tabelas diferentes, ou mais. Por quê? Porque um dia eu vou lá e altero numa tabela e esqueço de alterar na outra. Aí eu fico com um valor divergente. Em qual que eu confio? Lembra, pior do que a pior coisa que tem dentro de um banco de dados é você olhar para a informação e não confiar nela. É a pior coisa. Então, essa informação, ela tem que estar somente em um lugar. E quando você vê ela em outros lugares, ela está relacionada com aquele. Ela está relacionada por união, por estar contido, por interseção, por alguma coisa. Mas ela está relacionada com o local que ela está cadastrada lá, o local de origem dela. Então só tem uma origem. Os outros lugares todos que ela aparece veio daquela única origem. E a gente não pode deixar a mesma informação em dois lugares. Então, por exemplo, eu não posso ter numa tabela do RH o salário pelo cargo, pela titulação do professor, e na tabela do professor eu ter o salário dele. Por quê? Porque o salário está vinculado à titulação do cara. Então, se ele muda a titulação, muda o salário automaticamente. Certo? Tranquilo? A ideia? Tem a questão do uso da memória também, né, no seu banco. Se você estiver repetindo muitos campos, você vai gastar mais espaço. Você vai gastar mais espaço. E aí você sempre vai ter o problema da confiabilidade. Porque você pode fazer alguma operação que atualize todos os lugares que a informação está, mas isso não é certo. A gente vai ver mais para frente que você tem algumas redundâncias. O que é redundância? A informação está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tá? A gente pode ter algumas redundâncias, mas essas redundâncias elas são controladas e são para fins específicos, que a gente vai aprender mais tarde.
mas por hora não pode, tá? Por padrão não pode. Beleza? Bom, aí vamos parar por aí para a gente falar do primeiro tipo de atributo, na verdade o segundo tipo de atributo, que ele deveria ser o primeiro a falar. Aí eu falo. Bom, vou mostrar dois problemas para vocês, para a gente raciocinar em cima da solução desses dois problemas. Primeiro, esses atributos aí, com qual deles eu consigo identificar, sem errar, um determinado professor? CPF? Não tem CPF ali. E-mail? Tudo bem, o e-mail não pode ser único. Aliás, ele é único. Mas, olha só, a gente pensa no nosso pequeno universo ali. Nosso pequeno universo de uma escola. Eu posso, nesse banco de dados aí, ter alguma coisa que me impeça de, por exemplo, sem querer, eu cadastrar 2 e-mails iguais? Não. Não tem nada que me impeça. Entendeu? Eu posso fazer um rolo com uma ficha e lá na frente cadastrar de novo uma segunda pessoa com e-mail. Entenda, vamos separar uma coisa da outra. O e-mail é único. O CPF é único. O RG é único. Mas não tem nada no meu banco de dados, na minha tabela lá de professores, que não me deixe cadastrar repetido. Beleza? Estão entendendo o ponto que eu quero chegar? O e-mail é único, mas e se, sei lá, vamos supor, eu me cadastro, vou cadastrar minha mulher. Minha mulher não tem e-mail, eu ponho o meu. É para contato, nada me impede de fazer isso. Correto? Beleza. Então, nosso primeiro problema é o seguinte: a gente precisa, em cada entidade, a gente precisa de um atributo que esse atributo ele seja único na entidade. Dado aquele atributo, é só de um professor. Beleza? Que o banco de dados, a minha tabela, ela não permita que eu cadastre 2 linhas com o mesmo valor. Beleza? Então, isso aí vai me servir para quê? Para eu ter certeza que quando eu estou falando de um professor tal, é daquele cara ali que eu não estou errando. Eu não estou achando que eu estou falando de um e na verdade estou falando de outro. É daquele cara. Então, eu só consigo fazer isso se eu digo que aquele atributo específico é único. Beleza? Como é que eu faço isso? Eu vou criar um aqui. Ó, eu vou chamar esse atributo aqui de matrícula, mas eu vou, olha aqui na propriedade, olha, identificador. Sim, tá vendo que ele já ficou preenchido? Esse atributo, ele é chamado de atributo identificador ou chave primária, mais comumente conhecido como chave primária. Por que eu preciso dessa chave primária? Porque eu não estou relacionando professor com aluno. Como é que eu relaciono? Eu pego a chave primária de aluno e junto com a chave primária de professor. Pronto, está relacionado. Beleza? Eu não relaciono todos os dados do professor com todos os dados do aluno. É só chave primária com chave primária. Beleza? Então, para eu saber que um professor dá aula para um aluno, eu vou ter que fazer essa mudança. Vou fazer uma pequena mudança aqui, só para... vai ficar errado a modelagem, mas só para poder continuar explicando. Vamos dizer que um professor ensina no máximo vários alunos
E um aluno, é cursinho de inglês, tá? Um aluno aprende somente com um professor. Então, ó, eu vou mudar aqui, ó. 0 ou 1. O aluno se matriculou, aí depois, posteriormente, ele vai ser jogado numa turma do professor e ele vai aprender com aquele professor pro resto, até o final do curso. Beleza? Beleza. Como é que eu vou mostrar que esse professor dá aula para esse aluno e para outros tantos alunos? A gente faz esse relacionamento da seguinte forma. Esse campo aqui, olha, que é chave primária no professor, ele vem para a tabela de aluno. Vou colocar aqui... Beleza? Então, quando eu for cadastrar o aluno aqui, esse campo de algum professor, né, essa chave primária de algum professor, eu copio ela e colo ela aqui, olha, nesse atributo aqui. Tá certo? E essa vinda dessa chave aqui, que nessa tabela ela é primária, nessa daqui ela é estrangeira. Então aqui é uma chave primária e esse cara aqui é uma chave estrangeira. O que que o banco implementa para mim? Como eu tenho esse relacionamento, ele diz que toda chave estrangeira, ela só tem o valor dela cadastrado aqui se houver um valor correspondente na outra tabela onde ela é chave primária. Então, se eu tenho 10 professores aqui e eu tenho as matrículas de 1 a 10, nesse campo aqui só entra valores de 1 a 10. Beleza? Então, a chave estrangeira, para ela aceitar o valor, ela vai lá da onde ela é chave primária e pergunta, ó, tem esse valor aqui? Se tiver, ok. Se não tiver, ela não deixa entrar o valor. Beleza? Então, eu preciso do atributo que é chave estrangeira e do atributo que é chave primária e do atributo que é chave estrangeira. Uma chave primária, ela pode ser primária e estrangeira ao mesmo tempo. Também pode, a gente vai ver para frente. Eu posso, muitas vezes, precisar de mais de um atributo para fazer a minha chave primária. Também posso. Seria uma chave primária concatenada. Se eu tenho uma chave primária concatenada, concatenada significa que ela tem mais de um atributo para fazer a chave primária. Então, se ela tiver 2 atributos, ela já é concatenada. E aí, onde ela é chave estrangeira, também tem que ter 2 atributos. Tá certo? Bom, nós temos várias chaves primárias na nossa vida, né? Nosso CPF é uma chave primária. Nosso RG é uma chave primária. O número da carteira de trabalho é uma chave primária. Fala. O aluno poderia ter mais chaves estrangeiras se estivesse relacionando com outras entidades? Pode. Sempre o lado N, beleza? O lado em que a cardinalidade máxima é N, fica com chave estrangeira. Então, se esse aluno tiver relacionado com nota, com sala, com, sei lá, com várias outras coisas, ele pode ter mais de uma chave estrangeira nele. Beleza? Vinda de outras tabelas que não seja a tabela professor. Você tem que mudar alguma coisa aí na modelagem? Igual você fez na matrícula? Não. A gente aqui não tem nenhum diferencial que indique que é chave estrangeira. Se fosse N para N, poderia colocar chave estrangeira em qualquer um? Se fosse N para N, olha só. O que eu acabei de falar? O lado N recebe a chave estrangeira. Quando é N para N, os dois lados têm cardinalidade máxima N. O que vai acontecer?
Na hora de eu implementar o banco de dados, esse relacionamento vai virar uma tabela. E aí como é que vai ficar? Na hora de eu implementar, olha, imagina aqui, ó, tá N para N. Beleza? Então, ó, essa chave primária não pode, deveria ir para cá, porque aqui é N. Essa chave primária deveria vir para cá, porque aqui é N. As duas vão brigar, não vai dar certo, então fica no meio. Esse cara aqui vai virar uma entidade, vai virar uma tabela. Como é que vai ficar o relacionamento? Ó, 1 para N, N para 1. Então, esse cara traz o N para ele, o lado N. Então, a chave primária de professor vem para cá e a chave primária de aluno vem para cá. As duas como chave estrangeira. Dois relacionamentos. Pensei que tem uma entidade aí no lugar do ensinar. Beleza? Aí teria... Aí você pode chamar... lembra que eu falei que ia ter vezes que você não sabe como dar nome na entidade? Pronto, chegou a vez. Ela pode ser aula, pode ser professor-aluno. Ainda não sei que nome que eu daria para essa entidade. Beleza? Mas é o relacionamento de professor com aluno. Pode ser turma. Aula, não sei. Mas o fato é que eu teria que dar um outro nome para ela aí, né? E aí eu não ficaria mais o ensinar na hora que eu fosse colocar no banco de dados. Tranquilo? Entendido essa parte aí? A gente tem alguns erros muito comuns que a gente tem que prestar atenção na hora de eu criar os atributos. Primeiro erro comum é que o atributo ele tem que ser atômico. O que que significa um atributo ser atômico? O atributo ser atômico significa que dentro dele só deve ter uma informação. Beleza? Não pode ter mais que uma informação. Então, vamos pensar, e assim, o exemplo mais simples que eu consigo pensar, e é o que mais acontece, é esse exemplo aqui, ó. Quantas informações tem aqui? Cidade, CEP, estado. O tipo do logradouro, né? Porque pode ser rua, praça, avenida, viela, beco, estrada, servidão. Pode ser uma cacetada de coisa. E aí, imagina o seguinte, se eu tenho lá endereço para... Vamos pensar assim, sou um político, estou fazendo campanha política, beleza? Aí vou fazer um comício no bairro de vocês. Tranquilo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou usar os meus dados a meu favor, né? Primeira coisa, eu quero saber quais são as reclamações de vocês, de infraestrutura, de segurança, de tudo, obviamente, do bairro de vocês. Bom, se está tudo no campo endereço, um atributo só, como é que eu vou filtrar eleitores do bairro X? Está tudo dentro de um atributo só. Entendeu? Está misturado com CEP, com o nome da cidade, com tudo. Como é que eu vou filtrar? Então, eu teria que ter um atributo separado, bairro. Porque aí eu vou colocar bairro, sei lá, Morro Azul.
vamos dizer que Morro Azul, não sei nem se é bairro, mas vamos dizer que fosse, é distrito. Vou colocar lá, Morro Azul. Beleza. Aí eu consigo filtrar quem eu tenho cadastrado no meu sistema que é de Morro Azul. Aí, por aí eu vejo reclamações de infraestrutura de Morro Azul. Aí eu pego lá as 3 primeiras. O pessoal não achar que eu estou mentindo. Aí, reclamações relacionadas à segurança. Pego lá as 3, 4 primeiras. Reclamações por saneamento básico, por escola, educação, transporte. Aí eu chego lá tranquilo para fazer o comício para vocês. Vamos melhorar tal coisa. O pessoal, porra, o cara conhece a nossa realidade. Mas não, eu busquei na minha base de dados. Certo? Então, assim, o que acontece? Veja que é o exemplo que eu tinha citado antes. Eu tenho a informação no meu banco, mas eu não consigo buscar essa informação. Por quê? Porque se o meu campo lá, endereço, for tudo numa maçaroca só, o bairro está lá escrito, mas eu não consigo buscar. Beleza? Porque está tudo num campo só. Então, a informação está lá e ela não vem para mim. Logo, eu não consigo usar, eu não consigo extrair o que vocês em Morro Azul estão precisando para eu pegar lá e fazer um discurso assertivo para vocês votarem em mim. Olha a bagunça que dá só porque um atributo não é atômico. Ele pode ser dividido em vários outros atributos. Outra coisa que eu tenho, e aí é bem parecido, pode se gerar uma confusão. Olha só, tá vendo aqui, ó, cria novo atributo multivalorado. Então vou pegar aqui, ó, vou criar um aqui, ó. Tá vendo que é um atributo só, mas ele é multivalorado, ó. Beleza? Então, ó, vou colocar lá, ó, telefone. Isso aqui é um atributo multivalorado. Você pode ter o telefone residencial, que hoje pouca gente tem. O celular, certamente você tem. Aí, o telefone da vizinha fofoqueira, que sempre ajuda um bocado, né? Para fazer um contato, para fazer alguma coisa. Então, aí você vai dar 3 telefones. Como é que na prática... Porque, veja, parece igual o meu endereço com o telefone, né? Porque o telefone eu vou colocar 3. E o meu endereço tem um monte de... Mas não é igual. O multivalorado, todos os 3 números são números de telefone. Ponto final. Não são coisas diferentes. No endereço são coisas diferentes. É tipo de logradouro, a cidade, o estado, o CEP. Ali não, os 3 são telefone. Beleza? Eu posso colocar os 3 num campo só? Não, não posso. Porque senão eu começo a ter o mesmo problema. Certo? Como é que isso vai acontecer na hora de eu pegar e transferir isso para o meu banco de dados de verdade? Na hora de eu sair do modelo lógico, que é o que eu estou fazendo aqui, para o modelo físico, eu programar isso aqui. Pô, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, de duas, tem 2 opções. Se eu digo que o número máximo de telefones são 3, eu vou ter que criar 3 atributos de telefone na minha tabela de professor. Telefone 1, crio o atributo. Telefone 2, crio o atributo. Telefone 3, crio o atributo. Beleza? Agora, e se puder ter uma cacetada de telefone? Quantos a pessoa quiser. O que eu faço? Esse atributo multivalorado,
ele vai virar uma outra entidade. Uma entidade de telefone. Que vai ter um relacionamento de 1 para N com o professor. Aí eu vou na minha entidade de telefone, cadastro no professor e pego cadastro no telefone e pego a chave primária de professor e relaciono com ele. Ó, esse telefone é do professor tal, esse outro telefone é do professor tal. Aí quando eu busco os dados, eu vejo que um professor tem lá 50 telefones. Beleza? Então, essa é a forma de fazer. Ou eu tenho uma quantidade fixa de valores para um atributo multivalorado, e aí eu coloco esses valores, cada um com um campo, então ele vira um atributo, na prática, ele vira um atributo normal, certo? Ou eu crio uma outra tabela, uma outra entidade para relacionar de 1 para N. Tranquilo? Outra coisa que eu não posso ter é atributo que eu descubro o valor dele fazendo conta. Por exemplo, vamos pegar em jogos. Eu posso ter um atributo ranking? Não posso. Em tabela nenhuma. Por quê? Porque o ranking é a soma de todos os pontos que cada um fez, em ordem decrescente, do maior para o menor. Certo? Então, é um campo que é calculado. Não posso ter esse tipo de atributo. Pô, professor, mas eu vou ter que toda hora fazer esse cálculo? Não. O banco de dados vai fazer para você. Você não precisa se preocupar que você não vai fazer cálculo. Mas o atributo eu não posso ter. Porque está errado. Está errado por quê? Porque toda hora que qualquer jogador fizer um ponto, você tem que ir lá e atualizar o valor do ranking. E aí, sabe quando você vai fazer isso? Nunca. Nunca, não. Você não vai fazer. Não adianta que você não vai fazer. Vai dar errado. O cara faz o ponto, dá algum problema na rede, você não atualiza o valor. O cara, às vezes, consegue uma coisa extraordinária na partida dele e você vai lá e não computou o valor. Porque deu algum problema de rede, porque a internet caiu, porque deu um monte de problema. E aí você não consegue. Você só registrou, o ponto aparece para ele, mas no ranking não aparece. Tá vendo? A mesma informação em 2 lugares. Então você não pode fazer isso. Tranquilo? A gente vai explicar mais outras regras, mas nós vamos ir explicando devagarinho porque e o porquê que elas existem. Na verdade, o banco relacional, ele é fruto de um modelo matemático. Para quê? Para que não haja redundância, para que não haja a informação mais de uma vez. Então, a gente segue algumas regras para evitar que você crie erros comuns. Tá joia? Vamos pensar rapidamente aí o seguinte. Eu vou deixar 5 minutinhos para vocês discutirem. Vocês conhecem, pô, é da minha época, eu vou entregar a minha idade, mas foda. Tem um joguinho chamado Space Invaders. Então, vamos pensar nesse jogo e como é que a gente criaria o banco de dados dele? Só não precisa colocar atributo. Só pensa no jogo, entidade e relacionamento. Vamos lá. Podem discutir aí, vocês têm, eu vou marcar aqui 5 minutos, daqui a 5 minutos a gente tenta montar o jogo, o banco de dados para ele. Vamos tentar fazer aí? Ó, vamos tentar bem no passo a passo. Primeiro, vamos lá. Quais entidades vocês criaram? Jogador e O que mais? Oi? Estruturas ou barreiras? Vamos colocar barreiras. Mais alguma coisa? Tiro.
O que mais? Colocaram mais alguma coisa? Mas como entidade? Ou como atributo? Não pode ser atributo porque é adicional. Oi? Não pode ser atributo porque é adicional. Não, a próxima live rank não pode ser. Só o jogador É. Só salva. Tá. Multiplayer não. Beleza, mas vamos lá. Então vamos tentar começar com isso aqui que a gente vai discutindo as coisas. Bom, de cara, quem que vocês acham que relaciona com quem? Se logo de cara, para começar. Estágio. Seria o level. Beleza. Vamos lá. De cara, como é que a coisa acontece? Vamos lá. O que a gente tem que relacionar com o que para começar? Jogador com inimigo? Jogador Nível com todo mundo. atira o tiro e o tiro destrói o inimigo. Mas o inimigo também pode disparar de volta. Aqueles negocinhos que você É verdade. tem que ser tipo uma batalha. Destrói. Certo. E o que é quando você tem na mesma tela o jogador com o inimigo? O que é? O que está acontecendo ali? Um combate. Então aquilo ali é a nossa partida? Tá. Então vamos pensar o seguinte. Um jogador, ele vai tentar matar um monte de inimigo, certo? Então ele começa matando nenhum inimigo e a intenção dele é matar todos, então N. O inimigo, ele começa, cada inimigo, né, ele começa matando nenhum jogador, mas a intenção dele é matar todos os jogadores. Que é um só em uma partida, mas vocês têm que lembrar que o jogo, né, se você comprar o cartucho lá de Atari, só pode jogar uma vez. Não é verdade? Então, assim, você vai ter várias partidas ali ao longo do tempo. Então, por hora é um jogador, mas, né, em cada partida é um jogador, mas ao longo do tempo são vários jogadores, né? Então, beleza. O jogador quer matar o inimigo e o inimigo quer matar o jogador. Então, eu vou colocar aqui, olha, que o relacionamento é de matar. Caralho. Mas aí, tá vendo que esse relacionamento que eu coloquei, ele é um relacionamento que tem um losango, ele tem um losango do relacionamento, mas ele tem um retângulo por fora. Por quê? Porque, sabidamente, eu já previ que é um N para N. Então, o que vai acontecer? Esse relacionamento de matar vai virar uma entidade. Tá vendo? E essa entidade, ela vai ser a nossa certo? Quando que você junta um jogador com um inimigo? Na partida. Tranquilo? Bom, vamos lá. Esse jogador, no nosso caso, ele não tem código, não tem nome, não tem nada, né? Assim, de cara, né? Então, basicamente, a gente só vai dar um código lá para ele. O nosso inimigo também, ele praticamente, ele não tem
ele não tem, assim, nada, né? Vamos pensar nos inimigos. O que eu poderia, tirando chave primária e chave estrangeira, tá? Que a gente não vai ligar para isso nesse momento. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, nesses inimigos, que eu poderia colocar de atributo? Que eu acho que, eu falei que, inicialmente eu falei que a gente não ia colocar atributo, mas eu acho que ao colocar atributo vai facilitar o entendimento de vocês sobre algumas coisas. O que a gente pode colocar aqui no atributo? Velocidade. Vou colocar aqui velocidade. Eu vou colocar sem medo de ser feliz. Depois a gente vai ajustando e vendo onde que cada coisa fica melhor. Tá, velocidade. O que mais? Tipo de inimigo? Que aí vai ser o inimigo que passa lá voando, o outro coisa. Tá, vamos colocar então. Tipo. Beleza. O que mais? Posição. Oi? Posição. Tá. O que mais? Vida. Não, acho que é um tiro, não Tem Eu a acho que- vermelha na cabeça do Não sei, mas talvez. Eu acho que score que ele dá o ponto que cada inimigo dá, né? Então, pontuação que ele dá. Veja, não é a pontuação do jogo, né? É a pontuação dele. Então, vou colocar. Chamar de recompensa? Pode ser. Caramba. Beleza. Mais alguma coisa? Todos eles morrem com um tiro só? O inimigo morre com um tiro só. Beleza. O jogador, ele morre com quantos tiros? Um também? Mas ele tem 3 vidas, não é isso? Então, na verdade, a partida se encerra com 3 vidas, né? Certo? Essas 3 vidas, eu coloco... vou chamar de vida, beleza? Eu coloco onde? Na partida? Quem acha que é na partida? Quem acha que é no jogador? Partida, levanta a mão. Beleza. Jogador. Beleza, muito bem, muito bem. E tem uma galera que não... nem para um nem para outro. Mas tá bom. Olha só. Concorda comigo que, embora a gente chame de que a vida é do jogador, eu tenho 3 vidas. Mas a cada nova partida, quantas vidas eu tenho? 3. Então, a vida, ela não está sendo do jogador. Ela está sendo do jogador na partida. Então, a cada partida, você inicia a partida com 3 vidas. Você pode morrer 3 vezes, 2 vezes, que você ainda continua na mesma partida, e você pode... a partir, só na terceira vida lá que você perde, que ele vai mostrar seu score e tudo mais. Então, a partida, a vida do jogador, ela tá aqui na partida, né? Porque senão você teria que ter um jogador novo cada vez que você fosse jogar. E na verdade você não tem um estoque de jogador. Você pode reiniciar o jogo quantas vezes você quiser. Então esse jogo, ele não é essa vida, ela não é do jogador, ela é da partida. Beleza? Iniciou uma partida, automaticamente você está com 3 vidas. Beleza? Certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, score também. Então, aí
olha só. O score, que é, cadê, que é a nossa recompensa. Veja bem, aí o Helman pegou e falou assim, olha, então a recompensa também é da partida. Depende. Não, o score é da partida. O score. Tá, mas vamos pensar no seguinte, o score, ele está relacionado ao quê? O que me gera esse score? Quantos inimigos que você matou na partida. Então, você concorda que o score é calculado? Porque se um inimigo dá 3 de recompensa e eu matei 5 inimigos, qual é meu score? 15. Beleza? Então, eu tenho que ter algum mecanismo ali na partida para eu dizer que eu matei o inimigo. Mas como que você vai saber quantos inimigos que você matou? Pegando todas as partidas que eu já joguei com todos os inimigos que eu já matei. Mas a recompensa ali só te dá o valor que você ganha de cada inimigo. Então, mas cada inimigo, por exemplo, comecei uma partida. Vamos dizer que eu sou jogador 1. E a minha tela tem 30 inimigos. Então, eu tenho o jogador 1 na partida relacionado com 30 inimigos. Se cada inimigo, se eu tiver conseguido matar os 30 inimigos, o que aconteceu? Eu tenho a pontuação que cada um vale. Então, vamos dizer que eu matei esses 30 inimigos, então eu tenho o somatório da recompensa de todas as vidas de todos os inimigos. O que isso me possibilita fazer? Poxa, vamos pensar no seguinte. Os inimigos que estão mais embaixo, se eu bobear, são eles que vão me matar primeiro, né? Porque eles estão embaixo, se ele chegar para o canto, abaixar, chegar para o outro canto e abaixar, eu morri. Né? Então, esses caras eu tenho que dar um jeito de matar rápido eles, porque os outros, teoricamente, eu tenho mais tempo para matar, os outros mais tempo, até o de cima. Né? Apesar que a velocidade vai mudando também. Mas eu posso ter, e aí para efeito de tuning no meu jogo, de ajuste, eu posso ter valores diferentes para cada inimigo, dependendo da posição dele, dependendo da velocidade e tudo mais. Já que vocês colocaram velocidade ali, eu posso fazer um ajuste, né, de nível de recompensa por cada tipo de inimigo que eu passo, que eu mato, né? Enfim. Mas eu vou saber a minha pontuação, o meu score no jogo, à medida que eu tiver informações de partida que eu matei algum jogador. Beleza? Algum inimigo. E os inimigos, a cada vez que atiram em mim, o jogo frisa, né? Ele para naquele momento. Aí eu surjo de novo como um jogador que nunca tomei tiro e continuo a partida dali, certo? Então, a cada vez que um inimigo me acerta, eu somo 1 na minha vida, ou eu posso dizer que essa vida começa com valor 3. Cada vez que eu morro, eu vou lá e menos 1. Menos 1, menos 1. Cheguei a 0, acabou o jogo. Tranquilo? Bom, o que mais que a gente tem aí? Vamos começar a eliminar algumas coisas. O tiro meu, eu controlo ou é infinito? É infinito. Tipo, se o tiro é infinito e só tem eu para atirar, o inimigo também atira. Mas o tiro também do inimigo é aleatório, né? Assim, vamos pensar em efeitos de programação, eu posso colocar um randômico lá para cada inimigo atirar num momento qualquer. Enfim, o que eu controlo do tiro? O que precisa ficar guardado de informação de tiro
do jogo? Precisa alguma coisa ficar guardada no banco de dados? Sim ou não? Então, a gente precisa dessa entidade tiro? Veja, ela existe lá no jogo, mas a gente guarda alguma informação dela? Então, a gente precisa dela? Sim ou não? Não. Então, vamos tirar. O que a barreira faz? Ela me protege e me atrapalha. Certo? Quando eu vou tomar um tiro, eu posso me esconder debaixo da barreira e ela me protege. Quando eu vou dar um tiro e por acaso o inimigo está na reta da barreira, ela me atrapalha. Beleza, fora isso, o que eu preciso guardar de informação da barreira? A vida dela. A vida dela? Beleza, posso guardar a vida dela. Então, a barreira... Número de barreiras por level. Pode ser, eu acho que é. Então, eu posso, aí sim justificou para mim, ó. Eu posso pegar e fazer isso aqui, ó. Ei, caramba. Eu posso fazer isso aqui, ó. Uma partida tem no mínimo 0 barreira, porque eu crio. Aí vamos pensar no seguinte: eu crio a partida, depois eu relaciono ela com a barreira. Então, eu tenho uma partida com N barreiras. Beleza. E essa barreira, ela tem uma quantidade de tiros que ela suporta. Certo? Então, como isso aqui vai estar relacionado, na verdade, eu vou precisar fazer esse tipo de relacionamento aqui. Espera aí que eu vou mudar. Ó, uma partida vai ter 0 em N barreiras, uma barreira pode estar em N partidas. Eu vou ter isso aqui. Tá. Beleza? Bom, eu tenho as barreiras aqui só para controlar a quantidade de vida que essa barreira ainda tem. À medida que ela vai tomando tiro, eu vou tirando vida dela, tirando vida até ela desaparecer. Ponto final. Professor, ele poderia o relacionamento virar uma entidade manual? Sim, se ficar N para N, vai virar. Tá? Se ficar N para N, vai virar. A gente pode, deixa eu pensar aqui se dá para deixar tudo na entidade. Pode, porque essa barreira depois não vai ser aproveitada para nada. Vamos deixar relacionado assim do jeito que estava. Beleza? Então cada barreira tem seu número de vida lá e eu vou tirar esse número de vida na partida. Então eu vou colocar aqui, ó. Mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vida. Beleza? Para eu saber quantas vidas aquela barreira vai tomando. E aí, nesse relacionamento aqui, eu vou debitando essas vidas da barreira. Bom, nisso tudo, o que eu tenho? Os levels. Por quê? Porque aí, vamos pensar no seguinte. O que no jogo, o que muda de um level para outro? Só. E as barreiras. E as barreiras. O que mais? Então muda. Eu não me lembro direito do jogo, mas eu acho que a velocidade muda também, não muda? Muda. Acho que vai ser Então, olha só. O meu level, você concorda que uma partida é de um level? Então, agora a gente tem isso aqui, ó.
Uma partida, ela é, sim, de no mínimo 1 e no máximo 1 level. Cada partida só pode ter um level. E um determinado level tem 0 ou N partidas. Então, ó. Não, é porque você lê ao contrário. Só que aí, para eu fazer essas mudanças, porque assim, quando eu vou criar uma partida, essa partida pertence a um level, certo? Tranquilo? Então, como é que eu sei quais barreiras eu posso colocar na partida e como é que eu sei quais inimigos eu posso colocar na partida? Porque já não é mais a mesma coisa. Então eu vou ter que ligar a barreira e o inimigo no level. Para eu saber quais barreiras pertencem a quais levels e quais inimigos pertencem a quais levels. Provavelmente ficou tudo diferente do que vocês fizeram. Não ficou? Bom, então agora eu tenho aqui, ó, uma determinada barreira, ela está em alguns levels. E alguns tipos de inimigo também estão em alguns levels. Esse relacionamento ali de partidas e barreiras pode tirar, né? Qual? Partidas e? Barreiras, você fez antes. Então, olha só. Na verdade, não tira. Por quê? Uma coisa é eu saber assim, ó. Esse grupo de barreiras está no nível 1. Beleza? Aí eu vou criar uma partida de um jogador que está no nível 1. Então eu posso sortear nesse grupinho aqui quem vai para essa partida. Quando passa o nível, as barreiras não. Bom, a informação que o pessoal me deu é que mudava a barreira. Muda. Modifica cada level. Entendeu? Então assim, o level está relacionado com barreira e com inimigo só para a gente saber quais barreiras e quais inimigos estão em cada level. Mas aí na hora que eu for iniciar uma partida, eu tenho que saber, pô, eu vou montar a tela da partida. Que nível que essa partida está? No nível 5. Beleza, então eu vou sortear barreiras para o nível 5 e vou sortear inimigos para o nível 5, dentre todo o conjunto que eu tenho, que eu desenvolvi lá para a partida começar. Tipo, pensamos num jogo que atendesse, que não ficasse preso num nível só. Aí, vamos lá. A velocidade, ela tá no inimigo ou ela tá no level? Os dois. Nos dois? No caso de Vamos fazer uma pergunta. Primeiro, o relacionamento de level com o inimigo. Beleza? O inimigo, ele pertence só a um level? Ou ele pode pertencer a 2, 3 levels? Vários levels. Então, se eu deixar a velocidade no level, eu vou ter problema, não vou? Não, é porque... Não, acho que o inimigo, caso descem todos... Não, porque todos os inimigos descem juntos. Descem ao mesmo tempo. Não, tem um inimigo diferente que é a nave Tá, vermelha. mas vamos pensar assim. Olha só. Eu tenho 2 inimigos para botar num determinado level. Só que um desses inimigos também vai no level de cima. Beleza? Então, esse inimigo do meio aqui, ele tanto serve para o level 1 quanto para o level 2. Certo? Então, ele pode ser sorteado para o cara que está no level 1 e ele pode ser sorteado para o cara que está no level 2. Se eu deixo
a velocidade no inimigo, o que vai acontecer? Em vez de todo mundo vir junto, eu posso ter um cara que sai doidão na frente dos outros. Certo? Isso se eu deixar a velocidade no inimigo. Se eu deixar a velocidade no level, eu vou consultar o level para eu padronizar todos os inimigos que foram sorteados para uma mesma velocidade. Porque aí esse cara, a velocidade dele ele vai variar de acordo com o level. Então, se o jogador estava no level 1 e apareceu o inimigo A para ele, quando ele passar para o nível 2 e por acaso aparecer o inimigo A também, esse inimigo A já não está mais com a velocidade do level 1, ele está com a velocidade do level 2. Então, nesse caso, a velocidade que antes a gente achou que pertencia ao inimigo, na verdade, agora a gente está vendo que ela pertence ao level. Beleza? Então, à medida... O que eu quero que nesse momento, pode estar até parecendo mais complicado, mas com o tempo esse conhecimento vai assentando na cabeça de vocês e ele vai ficando mais tranquilo. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento é a forma com que a gente vai chegando no modelo de banco de dados. Tá vendo? Se você começar a se travar todo logo de cara, você não consegue do zero para montar seu banco. Veja, eu aproveitei a ideia de todo mundo. Vocês foram falando, eu fui colocando lá. Dane-se. Mas à medida que a gente vai passando e repassando, você vai refinando a ideia, você vai validando. Agora coloquei tal coisa, então a gente tem que pensar nisso com essa coisa agora. E aí, vamos repassar por tudo? Então você vai refinando a sua ideia até que uma hora tudo vai ter que dar certo. Mas sempre você tem que pensar no jogo, em como o jogo vai ficar, para você pensar, e nessa situação o banco atende? E nessa outra o banco atende? Então você tem que ir pensando sempre, indo lá no jogo, que é seu mundo real, e voltando para cá. Então, a gente tem que tirar a velocidade daqui e vamos colocar a velocidade no level. Beleza. O que mais que vocês falaram que era diferente em cada level? Eu acho que tem um boss, né? Tem um inimigo diferente, que é como se fosse um boss. Parece que ele não desce, não é isso? As naves vermelhas passam. Não é um bônus, fica uma nave espacial lá em cima. De vez em quando você tenta acertar ela. Eu lembro disso também. Ela vai seguir junto, só que não sabe. Então, a pontuação... vamos lá. Essa nave especial, a gente tem que tratar o caso dela. Um caso especial geralmente é diferente dos demais. A recompensa... vamos pensar assim, recompensa, que é o valor que cada nave vale. Imagina uma mesma nave que está em 2 levels diferentes. Ela vale a mesma coisa? Sim ou não? Não, vamos pensar na gente. Sim ou não? Se sim, beleza, a recompensa fica lá no inimigo. Se não, aí essa recompensa ela vai sofrer um ajuste de acordo com o level. Aí a recompensa também, ela teria que ter alguma coisa para sofrer influência do level. Beleza? Então assim, você vai matando. Qual era a outra coisa que vocês falaram para mim que era diferente de level a level? Porque essa nave especial, a gente também tem que criar alguma coisa nela para dizer se ela é especial, porque só vai ter uma por level, não é? Eu acho que falaram quantidade de inimigos. Sem falar na quantidade de inimigos, sim. Mas aí você muda na partida. Então, vamos colocar assim. Quantidade de inimigos. Ela vai variar por level. O que mais? Falaram que eu acho que quantidade de barreiras. Quantidade de barreira. Você já tá no barreira. Não, mas aí
a barreira só está indicando que ela pertence a um level, mas a quantidade de barreiras que vai aparecer no jogo dependendo do level. Ah, eu vou ter em cada level, eu vou ter um inimigo que é especial. Pô, beleza. Então eu vou ter um atributo aqui, olha. Sim ou não? Beleza? Porque eu vou ter que cadastrar um cara. Porque esse cara ele não vai ser sorteado. É ele que vai passar de vez em quando. Ponto. Ele é um só por level. Mas ele tem uma velocidade diferente também. Não, ele não aparece em todo o criativo. Oi? Então, mas esse boss ele só passa lá por cima, né? Ele pode sempre passar. Ele pode. O Rafael falou, né? O quê? Ele falou que cada boss, cada level, ele muda a velocidade. Então a gente podia pôr um atributo ali no level, velocidade do boss, no caso. Pode ser. Pode ser. Isso eu sugeri de deixar. Então, mas aí esse aqui é um caso específico. Então é melhor você tratar ele do que tratar o todo mundo, entendeu? Mais alguma coisa? Nossa, tá ficando uma zona já. Ó, quando vocês forem fazer o desenho de vocês, nunca faça esse merdelê que eu fiz aqui, ó. Uma linha passando por cima da outra, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui eu só tô deixando assim para a gente conseguir ter um tamanho bom de visualização, tá? Porque dá para você fazer isso aqui, ó. Mas aí, tá vendo? Começa a ficar ruim para visualizar. Tá? Então nunca cruze uma linha por cima da outra no seu modelo, ou se não tiver como não fazer isso, que faça o mínimo possível. Bom, basicamente, assim, a gente para por aí, né? Acho que deu bastante coisas aí, né? Veja, isso é um modelo de um jogo simples, que não tem praticamente nada. Agora, você imagina assim, um jogo que você joga com seu avatar, que você escolhe a cor do cabelo, do olho, da pele, você escolhe todas as roupas, os vestimentos, você escolhe tudo dele, personaliza, bota nome, escolhe o poder que ele tem, escolhe as features, né, as características que ele tem, e ainda nem começou a jogar. Beleza? Então, assim, vocês podem passar por modelos muito, muito complexos. É importante, nesse primeiro momento, você conseguir identificar o que é do jogo, o que é só programação, linha de programação sua, e o que realmente você vai precisar guardar de dados. Minha opinião, ainda aqui, por exemplo, a posição eu preciso guardar. Eu não faço save para depois continuar jogando. Entendeu a parada? Quando a minha nave, quando eu morro, eu perco uma vida lá no jogo, eu sempre volto para o mesmo ponto. Então eu não paro na posição que eu estava. Então eu volto para o mesmo ponto. Eu só vou frisar a tela e voltar a minha nave para o mesmo ponto. Mas eu não tenho, tipo assim, eu não tenho um save que eu vá desligar o videogame e daqui a, sei lá, um dia, 2 dias eu volto a jogar e quero estar no mesmo lugar.
Então, talvez eu não precise do campo posição. Por quê? Porque isso vai ser programado. Cada nova partida ou cada fase que eu vou passando, os inimigos vão começar na mesma posição e eles vão percorrer o mesmo caminho. Igual máquina de escrever. Vai para o canto, pum, desce. Vai para outro canto, desce. Vai para outro canto, desce. Certo? Então, eu precisaria guardar a posição? Talvez não. Entendeu? Então, assim, essas coisas vocês vão ter que começar. É esse o trabalho nosso. Veja, o meu trabalho nesse primeiro momento não é ensinar a modelagem, assim, igual o professor de banco vai ensinar, mas é mostrar para vocês que vai ter coisas que vocês vão usar, vai ter coisas que não vai. E quanto mais a cabeça sua viajar e não se fixar no que exatamente vai ser o essencial para o teu jogo funcionar, mais atributo você vai colocar ali, mais entidade você vai colocar ali e que talvez você não vá usar. E aí isso vai fazer com que cada atributo que você põe ali, você tem que de alguma maneira gravar ele do teu jogo para o banco, você tem que de alguma maneira pegar ele do banco e ler no teu jogo, você tem que transportar ele. Então, cada atributo que você põe ali é muito mais trabalho para o teu jogo funcionar, para o teu jogo rodar, beleza? Então, assim, você tem que... o teu jogo tem que ser funcional com a menor quantidade de atributos e entidades possível, né? Sem fazer gambiarra, tá? Sem fazer gambiarra. Mas que à medida que você vai aumentando ali, você precisa de mais atributo para controle, mais atributo, mais entidade, mais isso, mais aquilo, teu jogo vai ficando cada vez mais difícil de programar. Gente, ficou dúvida do que a gente viu hoje?